Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para nossa 10ª aula. Estamos chegando quase ao final aqui do nosso curso de leilão judicial. Depois a gente tem o curso de leilão extrajudicial, a segunda parte do curso, né? E eu quero fazer aquela aula sobre os tributos, né? Inclusive com a reforma tributária, que não vai. Vocês vão ver que não vai mudar muita coisa. Eu não sei para quem compra 4 imóveis por ano, mas vai ter uma aula que eu vou fazer no final do curso. Quero fazer uma live aqui com o leiloeiro também, para tirar dúvida. Mas a gente vai vendo. Vamos focar aqui nessa aula e na próxima para tentar terminar o leilão judicial. Eu vou trazer aqui um checklist na próxima aula do que você tem que ver, até para resumir aqui nosso curso até agora, tá? Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar, a 10ª aula, nós vamos falar sobre proposta parcelada, lance condicional e leilão na lei de falências. Meu filho chorou aqui, eu não sei se vai aparecer, mas qualquer coisa eu edito depois. Então, proposta parcelada, lance condicional e leilão na lei de falências, que tem umas diferenças, tá? Bem, regra geral no leilão judicial, como a gente comentou, é o pagamento à vista. E a exceção? A exceção é uma proposta que você pode fazer de aquisição parcelada. A prioridade do leilão é sempre para quem pagar à vista, tá? Eu trouxe até ali o parágrafo 7º do artigo 895 do CPC, que diz que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Então, quando você vai conseguir comprar um leilão à vista? Quando ninguém mais der lance, ou der lance também parcelado. A gente vai ver se tiver mais de um lance parcelado, como é que vai ser. Nem chama de lance, né? É proposta, porque vocês vão ver que é antes do leilão até. Vamos lá. Artigo 895. O interessado poderá apresentar proposta por escrito até o início do primeiro leilão, ou seja, antes do leilão, por valor não inferior ao da avaliação. Aqui eu acho que não vai valer a pena. Eu sempre defendi, tá? Eu defendo que você poderia já propor antes do primeiro leilão. Olha, se não vender no primeiro, eu quero comprar pela metade do preço no segundo, tá? E aí tá aqui até o segundo leilão, um valor que não seja considerado vil. A gente já explicou aqui que o juiz vai definir esse preço mínimo, se não definir, 50%. Condições do parcelamento. Eu posso parcelar em quantas vezes eu quiser? Não. Tem um mínimo de 25% à vista que você tem que pagar e o saldo em até 30 meses. Se vocês forem fazer uma proposta parcelada, já faça isso, né? 25% à vista e 30 meses. Não precisa, não, vou dar 50% à vista. Não vejo muito porquê. A não ser que já tenha uma proposta parcelada anterior à sua e você não queira dar um valor mais alto. Eu acho besteira também. Bem, uma coisa boa aqui, essas parcelas em 30 meses, elas são com correção monetária, você vai indicar o índice, porém elas são sem juros, tá? E a comissão do leiloeiro, de 5%, em regra, é paga à vista, não dá para parcelar. Bem, trouxe aqui o artigo que traz algumas regras, tirei aqui os artigos, os parágrafos que a gente já falou. Ali tá dizendo, né, no 895, os 25% e as 30 vezes, deixando a hipoteca do próprio bem. O que significa isso? Enquanto você está pagando esse imóvel vai estar hipotecado, tá? Ao credor. Então você vai, até você acabar de pagar, ele está hipotecado, ou seja, está com uma garantia. Você não vai conseguir vender. Parágrafo segundo, você que vai dizer o indexador de correção monetária, tá? E aí, o parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta, o juiz sempre vai preferir a de maior valor. Se for as duas iguais, ele vai pegar a que está em primeiro lugar. Agora, eu acabei de falar que pelo Código de Processo Civil, você pode dividir em 30 vezes. Aqui eu trouxe uma exceção, quando a União for a credora. Tem uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que aceita o parcelamento em até 60 vezes, limitada ali a parcela mínima de R$ 500. Então, digamos, se você vai dividir R$ 60.000, pode ser 60 parcelas de 1.000. Mas se for R$ 10.000, você não vai conseguir dividir porque R$ 500 é a parcela mínima. Você não vai conseguir dividir em 60 vezes, você vai ter que dividir em 20, né? Agora, aqui é importante, limitado ao valor da dívida. Por quê? O CPC, que é uma lei nacional, diz que você pode dividir em 30 vezes o valor do imóvel, né? Uma entrada de 25% e dividir em 30 vezes. A União, por meio de uma portaria, que não é lei, ela aceita se prejudicar, entre aspas, e vender em 60 vezes. Porém, ela não pode prejudicar quem está perdendo o imóvel. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho um imóvel que foi vendido em leilão por R$ 1.000.000. Mas minha dívida com a União é só 200 mil. Vai ficar 200 mil para a União e 800 mil para mim, certo? Eu não sou obrigado a receber esses 800 mil em 60 vezes. Né? A lei, lá o CPC só não fala 30. Então aqui a União vai dizer o seguinte, olha, os 800 mil você vai ter que pagar a dívida para poder liberar o devedor. Né? Toma seu dinheiro de volta.
E os meus 200 mil, você pode dividir em 60 vezes aqui. Então, por isso que ó, a diferença deve ser depositada à vista e essa condição mais benéfica que a União dá é só em relação ao valor da dívida. Como muitas vezes a dívida é até maior do que foi vendido o imóvel, aí você parcela em 60 vezes tranquilo. Bem, falado aqui sobre a proposta parcelada, eu vou trazer aqui o lance condicional, tá? O lance condicional, ele não é previsto no CPC. Então tem juiz que nem aceita. Mas tem jurisprudência também que aceita. O que é isso? É você consignar nos autos ou através do leiloeiro. Geralmente eu prefiro fazer os dois logo. Vai no leiloeiro e vai nos autos. Você vai fazer uma proposta diferente do que está no edital. Então você vai dizer assim, olha, da forma que está o edital, eu não quero participar do leilão. Porém, eu quero oferecer aqui, caso não seja vendido nesse leilão, eu quero oferecer uma proposta, de repente o credor aceita, de repente todo mundo aceita e o juiz homologa. Vou ter um exemplo. Digamos que num leilão, como a gente conversou lá do condomínio, coloca no edital, olha, é o condomínio que está vendendo imóvel e diz que se o imóvel não der para pagar o condomínio, o arrematante vai ter que arcar com o resto da dívida. Você não concorda com isso? Você pode nos autos falar, olha, eu quero arrematar esse imóvel por 50% do valor, mas eu não aceito pagar o condomínio extra. Bem, teve leilão, ninguém comprou, o juiz pode intimar o condomínio e falar, condomínio, aceita essa condição? Temos aqui uma pessoa que quer pagar. E aí o condomínio aceitando, o juiz homologando, você adquire esse leilão. Como eu disse, é um caso mais arriscado porque pode ter discussão, já que isso não está na lei. Agora a gente vai falar leilão na falência. Bem, o que eu estou trazendo aqui? São sempre diferenciações ao procedimento do Código de Processo Civil que a gente já estudou, tá? Eu estou fazendo leilão condicional, que é uma coisa que está só na jurisprudência, aquela portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que você não vai achar no CPC, e agora a gente vai numa outra lei, na Lei das Falências. Bem, venda de bens da massa falida. Ou seja, uma empresa faliu e tem que vender aqueles bens. Também funciona aqui, mas eu não quero entrar nesse particular, porque tem algumas discussões, de uma unidade de produção isolada na recuperação judicial. Mas eu acho que é muito técnico para entrar aqui. Botei ali, competência exclusiva do juiz da falência. Então tem que saber se leilão vai acontecer pelo juiz da falência no processo de falência, e não em outro processo desse devedor. Procedimento. Bem, os bens na falência vão ser inventariados, eles chamam de autos de arrecadação, né? Eles vão ser arrecadados, vão listar quais são os bens e vão ser avaliados, tá? Atribuído o valor da avaliação, esses bens vão para leilão. Após essa homologação, tem uns 180 dias que a lei diz para esses bens serem vendidos e a preferência é em leilão, tá? Bem, o CPC prevê 2 leilões. A lei de falências prevê 3 leilões. E vamos lá, olha, o artigo aqui, 142. Na primeira chamada, que a gente pode chamar de primeiro leilão, o valor mínimo é da avaliação do bem. Regra do CPC antigo. Aqui se manteve. 2. Em segunda chamada, dentro de 15 dias, 50% do valor de avaliação. E 3. Em terceira chamada, mais 15 dias, por qualquer valor. Ou seja, não tem limitação de preço vil no terceiro leilão, ou aqui a lei chama né, de terceira chamada, em caso da lei de falências. Então é uma oportunidade muito boa aí para quem quiser arrematar. É um caso mais raro, mas de vez em quando eu vejo sair aí massa falida, vai vender um imóvel, vai vender um apartamento, às vezes que a empresa tem. Bem, trouxe aqui um recurso especial que eu achei interessante, olha. Leilão terceira chamada. O que aconteceu? Foi uma venda de um bem por 2% do valor da avaliação. E aí impugnaram esse leilão dizendo, olha, esse preço é vil. Não pode ser uma venda por 2% do valor do imóvel. É absurdo. Olha o que o STJ disse. A alienação de bens não está sujeita ao conceito de preço vil, né? Quando se trata de falência. Não se mostra possível anular o leilão com base na alegação da arrematação de preço irrisório. O que o STJ está falando aqui? Amigo, a lei diz, no terceiro leilão, vale qualquer preço. Se ninguém comprou no primeiro, ninguém comprou no segundo, respeitou o procedimento, teve publicação digital, colocou na internet, as pessoas sabiam o que estava acontecendo nesse leilão, não tem melhor proposta do que 2%, é para vender por 2%. E chegamos aqui ao final da aula. Meu filho gritou aqui algumas vezes, eu vou editar para ver como é que ficou, talvez tenha uns cortes estranhos aí. Mas é isso. Então falamos sobre lance parcelado, ou proposta, né? Porque você nem participa do leilão, que é, geralmente, antes do segundo leilão, 50% do valor, 25% de entrada, diz qual você quer pagar pelo IPCA, etc. Tem alguma discussão ali de usar TR, eu não indicaria. E parcela em 30 vezes. Proposta condicional. Fazer uma proposta diferente do edital, também tem discussão, como eu disse. E leilão na falência, STJ aqui 2025, finalzinho do ano passado, disse, pode comprar por 2%, não tem limite.
Você pode comprar em terceira chamada por qualquer valor, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer o checklist do leilão judicial para a gente começar a entrar daqui a 2 aulas no leilão extrajudicial. Beleza? Um abraço aí, pessoal.